Nos últimos 30 anos, a ciência fez descobertas revolucionárias sobre a mente humana. Descobrimos que o excesso de escolhas nos paralisa e diminui nossa satisfação, que buscar felicidade diretamente nos torna mais infelizes, que a gratidão transforma fisicamente nosso cérebro, aumentando o bem-estar, e que evitar a dor e o desconforto provoca ou aumenta nossa ansiedade e depressão. Essas descobertas dominam os best-sellers de desenvolvimento pessoal e bem-estar. Mas a verdade é que cada uma delas já estava escrita na Bíblia há milênios. Hoje, você vai descobrir os princípios por trás dessas descobertas científicas e como eles provam que a palavra de Deus está séculos à frente da ciência. Mas antes de começar, precisamos deixar claro que ciência e Bíblia não são inimigas. Harvard foi fundada em 1636 por puritanos para treinar ministros cristãos. Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, todas nasceram de fundações cristãs. Isaac Newton dedicou mais tempo estudando a Bíblia do que física. Gregor Mendel, pai da genética, era monge agostiniano. A verdade é que a ciência moderna nasceu da cosmovisão bíblica, a crença de que o universo é ordenado, racional e investigável porque foi criado por um Deus racional. E hoje, quanto mais a ciência avança, mais ela confirma princípios que a Escritura sempre ensinou. Deus não apenas criou as leis da física, ele criou as leis da psicologia humana. E ele as revelou na Bíblia milhares de anos antes da ciência descobri-las. Quando Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ele não estava dando apenas um conselho espiritual. Ele estava revelando uma lei psicológica fundamental. Quanto mais você persegue a felicidade, mais ela foge de você. Quando Salomão escreveu sobre a vaidade dos prazeres em Eclesiastes, ele estava antecipando o que a neurociência chamaria de adaptação hedônica, o fenômeno de que nenhum prazer nos satisfaz permanentemente. Agora, veremos 4 descobertas científicas que confirmam que a Bíblia não é apenas um livro espiritual, mas um manual de funcionamento da mente humana. O paradoxo da escolha. Em 2000, o psicólogo Barry Schwartz descobriu que excesso de opções nos paralisa e diminui nossa satisfação. Seu famoso experimento mostrou que pessoas com 24 tipos de geleia para escolher compram menos e ficam menos satisfeitas do que aquelas com apenas 6 opções. Existem outros exemplos fascinantes no estudo. Funcionários de empresas que oferecem muitas opções de planos de aposentadoria acabam participando menos do programa do que aqueles com poucas alternativas. Da mesma forma, estudantes universitários expostos a centenas de disciplinas eletivas relatam maior ansiedade na escolha e menor satisfação com o curso selecionado. Até mesmo consumidores em supermercados com corredores repletos de marcas diferentes demoram mais para decidir e saem menos satisfeitos com suas compras. A ciência chamou isso de paralisia da escolha. Quanto mais opções, mais estresse e menos satisfação. Mas Eclesiastes 4:6 já revelava essa verdade. Melhor é um punhado com descanso do que ambos os punhos cheios com trabalho e aflição de espírito. Salomão não estava apenas falando de trabalho, estava revelando uma lei psicológica. Ter pouco com tranquilidade é melhor que ter muito com ansiedade. Jesus confirmou esse princípio em Mateus 6:25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E Paulo prescreveu o antídoto em 1 Timóteo 6:8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. A Bíblia descobriu que simplicidade intencional é a chave para a paz mental 2000 anos antes de Barry Schwartz. O paradoxo do hedonismo. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, fez uma descoberta revolucionária nos campos de concentração. As pessoas que sobreviviam não eram necessariamente as mais fortes fisicamente, mas aquelas que tinham um propósito maior que elas mesmas. Frankl percebeu que felicidade não pode ser perseguida diretamente. Ela deve acontecer como resultado de algo mais significativo. Décadas de pesquisa em psicologia positiva confirmaram essa descoberta. Pessoas que focam em propósito, serviço e significado relatam níveis consistentemente mais altos de bem-estar do que aquelas obcecadas por sua própria felicidade. Estudos com milhares de participantes mostram que voluntários são mais felizes que não voluntários. Pais dedicados são mais realizados que pessoas centradas em si mesmas, e profissionais com senso de missão superam aqueles motivados, apenas por dinheiro em todas as métricas de satisfação. A ciência chamou isso de paradoxo hedonístico. Buscar felicidade diretamente é a forma mais garantida de não encontrá-la. Mas Atos 20:35 já revelava essa verdade. Há mais felicidade em dar do que em receber. Jesus não estava apenas pregando moralidade,
estava ensinando a lei fundamental da realização humana, você encontra alegria quando para de persegui-la e começa a servir. Provérbios 11:25 confirma o princípio. A alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E não para por aí. Enquanto a psicologia moderna ainda busca definir o que seria um propósito suficiente para uma vida plena, a Bíblia já oferece o maior propósito possível, a vida eterna e a missão de impactar outras vidas para a eternidade. A gratidão transforma o cérebro. Neurocientistas da UCLA fizeram uma descoberta surpreendente. Praticar gratidão literalmente transforma o cérebro, aumentando a densidade da massa cinzenta no córtex pré-frontal, a região responsável pelo controle emocional e tomada de decisões. O Dr. Robert Emmons, da UC Davis, conduziu estudos com milhares de participantes e descobriu que pessoas que praticam gratidão regularmente são 25% mais felizes, dormem melhor, têm relacionamentos mais saudáveis e até mesmo sistemas imunológicos mais fortes. Outros estudos revelaram que apenas 10 minutos diários de reflexão sobre coisas pelas quais somos gratos reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, em 23% e aumentam dopamina, o neurotransmissor do bem-estar. A Harvard Medical School confirmou que a gratidão é uma das intervenções mais poderosas da psicologia positiva, superando até mesmo medicamentos antidepressivos em alguns casos. Mas 1 Tessalonicenses 5,18 já prescrevia essa medicina. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo não estava apenas dando um comando espiritual, estava fazendo uma prescrição neurológica para o bem-estar. E aqui está a diferença entre a sabedoria do mundo e a Bíblia. A ciência ensina gratidão quando temos motivos aparentes para ser gratos, quando a vida vai bem, quando recebemos bênçãos, quando os resultados são positivos. Mas a Bíblia vai além e ordena gratidão em tudo, nas perdas, nas dificuldades, nos momentos em que humanamente não conseguimos enxergar razão para agradecer. E aqui está o ponto crucial. Essa gratidão sobrenatural não é algo que conseguimos produzir pelas nossas próprias forças. Gálatas 5:22 e 23 revela a fonte. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe que alegria é fruto do Espírito, não esforço humano. Sim, a ciência pode até ter descoberto os benefícios da gratidão, mas a Bíblia oferece o poder sobrenatural para praticá-la, mesmo quando isso parece impossível. Evitar desconforto aumenta o sofrimento. A terapia de aceitação e compromisso, ACT, desenvolvida pelo psicólogo Stephen Hayes, fez uma descoberta contra-intuitiva. Evitar emoções difíceis não apenas falha em eliminá-las, na verdade, as torna ainda mais poderosas e duradouras. Estudos com mais de 10 mil participantes revelaram que pessoas que tentam suprimir ansiedade, tristeza ou raiva experimentam 40% mais episódios depressivos, níveis de cortisol, hormônio do estresse, 60% mais elevados e recuperação emocional, 3 vezes mais lenta. O Dr. Daniel Wegner, de Harvard, provou isso com o famoso experimento do urso branco. Quanto mais tentamos não pensar em algo, mais nossa mente se fixa naquilo. A supressão emocional funciona da mesma forma. Cria um efeito rebote que amplifica exatamente o que queremos evitar. Além disso, pesquisadores da UC Berkeley descobriram que culturas que normalizam o luto e a expressão de dor, como algumas tribos africanas, têm índices significativamente menores de depressão crônica, comparadas a sociedades que promovem pensamento positivo constante. Mas Eclesiastes 7:2-4 já ensinava essa sabedoria. É melhor ir a funerais que ir a festas, afinal, todos morrem, e é bom que os vivos se lembrem disso. A tristeza é melhor que o riso, pois aperfeiçoa o coração. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Por quê? Porque o luto nos confronta com a realidade, nos ensina o que realmente importa e nos conecta com nossa necessidade de Deus. O banquete perpétuo nos distrai do essencial e nos mantém na superfície da vida, ou seja, o livro de Eclesiastes e a ACT chegam à mesma conclusão. A maturidade emocional nasce quando paramos de fugir do desconforto e começamos a aprender com ele. A boa notícia é que tanto a ciência quanto a Bíblia nos dão passos concretos para uma vida melhor. Aqui estão 4 formas de aplicar essas descobertas na sua vida. Simplicidade intencional. Em vez de sempre querer mais, escolha ter menos, mas com mais qualidade. A neurociência mostra que excesso de opções gera ansiedade e paralisia decisória.
1 Timóteo 6:8 diz: Por isso, se temos o que comer e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. A partir de hoje, escolha praticar o não estratégico. Recuse compromissos que não se alinham com seus valores centrais e sempre priorize qualidade sobre quantidade, principalmente em relacionamentos e atividades. Foque no longo prazo, não no prazer imediato. Pesquisas da Universidade de Rochester mostram que pessoas orientadas por propósito relatam 40% mais satisfação de vida que aquelas focadas apenas em seu prazer pessoal. Efésios 2:10 diz: Pois somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou de novo em Cristo Jesus, a fim de fazermos as boas obras que Ele preparou para nós há muito tempo. Antes de tomar decisões importantes, pergunte: isso me aproxima do meu propósito em Deus ou apenas satisfaz um desejo momentâneo? A diferença entre essas duas escolhas determina se você vai viver uma vida com significado ou repleta de distrações. Gratidão específica. Em vez de alimentar constantemente o ciclo de querer mais, pratique gratidão pelo que já existe na sua vida. A neurociência diz que pessoas gratas têm 25% mais satisfação de vida. 1 Timóteo 6:8 diz: Por isso, se temos o que comer e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. Toda manhã, antes de pegar o celular, liste mentalmente 3 coisas específicas pelas quais você é grato, não apenas coisas abstratas ou vagas, mas específicas. Exemplo: em vez de escrever família, escreva o café quente que minha esposa ou marido preparou. Abraçar o desconforto construtivo. A psicologia confirma que evitar desconforto impede o crescimento. Hebreus 12:11 diz: Disciplina nunca é agradável no momento. Na verdade, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. Quando enfrentar uma situação difícil, pergunte: o que Deus quer ensinar através desta experiência? É assim que você transforma dor em sabedoria. A ciência moderna e a sabedoria milenar da Escritura convergem para uma verdade simples. A vida plena não vem de evitar a dor ou maximizar o prazer, mas de encontrar propósito, praticar gratidão e crescer através das dificuldades. A pergunta que fica é: você vai continuar na esteira hedônica ou escolher o caminho do crescimento? Você não precisa esperar que a ciência descubra o que Deus já revelou na sua palavra. Enquanto o mundo busca por respostas, você já tem a fonte da verdade à sua disposição. A questão é: você vai usá-la?